Olá, seguidores e leitores de O Liberal. A gente está aqui hoje para mais uma entrevista. Essa semana, a OAB do Pará se prepara para eleger ou reeleger o seu presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado. E hoje eu recebo o presidente atual, Eduardo Imbiriba, e candidato à reeleição. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado a todos os espectadores, né? Os ouvintes aqui do Grupo Liberal, parabenizando o grupo, como sempre, muito preocupado com tudo que acontece na nossa sociedade, sendo sempre um grupo que prima pela formação da opinião de todos os paraenses, de toda a nossa sociedade. É muito importante vir aqui, nesse momento democrático que é um processo eleitoral, que visa aquele momento simbólico para toda a democracia, que é o exercício do direito ao voto. Sempre costumo dizer nessa caminhada toda que não existe um símbolo maior de um Estado democrático do que o voto, o direito de escolher o seu representante, aquele que vai reger os destinos, seja de uma instituição, seja de um município, seja do Estado, seja no país. Então, um voto para uma democracia sagrada. Com certeza. E eu já começo lhe perguntando, né? O senhor é o atual gestor desse grupo, vamos dizer assim, né? E eu lhe pergunto qual é o balanço que o senhor faria da sua gestão até aqui. E o senhor diria que a próxima gestão que o senhor está visando aí para a sua reeleição seria uma gestão de continuidade ou talvez de trilhar outros caminhos? Como é que o senhor define isso? A continuidade ela é necessária, porque é um plano de gestão que veio sendo materializado no decorrer desse triênio, e todo plano de gestão é um comprometimento que você tem para com a classe, para com a sociedade, e em realizar aquilo que é necessário para a nossa instituição e para o bem da classe como um todo. Então, dentro desse espaço de tempo, nós procuramos dar cumprimento a tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer, em vários eixos de atuação. Logicamente que é muito difícil você, no exíguo espaço de tempo, conseguir implementar um trabalho de cumprimento de 100% daquilo que foi prometido. Até porque, às vezes, nem tudo depende de nós. Nós temos as nossas limitações, o que é natural dentro de uma instituição, mas boa parte desse plano foi cumprida e a gente pretende dar continuidade e avançar em vários projetos de interesse da nossa classe. Com certeza. E o senhor pontuou agora que tentaram abranger o máximo de pontos e de necessidades aí da OAB durante a sua gestão e que, lógico, nem tudo pôde ser contemplado, talvez pelo tempo, enfim, outros fatores, mas agora, para essa próxima, as propostas para a sua próxima gestão, o senhor acredita que com essa experiência consegue mapear quais são as prioridades para esse próximo mandato e quais seriam elas? Nós temos prioridades em termos estruturais, logicamente que muito se fez, mas a gente tem que avançar ainda. Nós temos prioridade principalmente na relação com as instituições, em especial com o Poder Judiciário. Nós temos muitos pleitos da advocacia que encontram ainda muitos problemas em relação à questão do judiciário. Nós temos que avançar cada vez mais no cuidado e também na inclusão da jovem advocacia. Muito se fez nessa gestão, mas é necessário que a gente avance cada vez mais, principalmente nesse ponto. A jovem advocacia, dentro de um universo de 40 mil advogados inscritos e 28 mil advogados e advogadas em atividade no nosso estado, a grande maioria é jovem, recém-ingresso na instituição. E eles merecem ter as boas-vindas não só no momento que você entrega a carteira, mas daí para frente é necessário ter uma política de inclusão institucional, de inclusão no mercado de trabalho, de inclusão no que se refere a questões estruturais, de inclusão na qualificação, de inclusão no sentido de que o jovem profissional da advocacia seja respeitado. Então, existem vários flancos de atuação nesse sentido. E também, logicamente, que a gente olha com muito cuidado a questão da qualificação da profissão. Hoje em dia, nós temos uma quantidade enorme de cursos de direito no Brasil. O exame de ordem é um crivo. É um crivo, mas que dentro desse crivo, muitos profissionais ingressam no mercado de trabalho. E nós temos que nos preocupar com quem chega na instituição. Essa questão da qualificação é fundamental, é o fortalecimento de um braço institucional muito importante da OAB, que é a Escola Superior de Advocacia.
Que bacana. Isso eu acho que está muito ligado também com a jovem advocacia, né? Então, acho que você pode falar um pouquinho mais para a gente do que foi feito para esses jovens profissionais, jovens advogados, né? E para o que o senhor pretende ainda trazer para dar mais força para esses jovens que estão entrando no mercado agora? Primeiramente, em termos estruturais, não é? Nós estamos implementando no estado do Pará uma política do chamado dos escritórios compartilhados, o coworking. Não é? Nós implementamos essa política na capital. Hoje em dia, nós temos espaços da OAB de apoio, seja entre o Fórum Civil e Criminal, seja perto da Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, principalmente um local perto da Justiça do Trabalho, que é uma sala de apoio muito importante para todos nós. Nós inauguramos, é um espaço que já tinha, que já funcionava, mas hoje nós temos ali 15 escritórios, 15 salas, onde você tem uma estrutura como se fosse um escritório particular. Ou seja, são salas climatizadas, são salas com mesa, cadeira, computador, câmera, microfone, onde aquele profissional novo na profissão, novo na instituição, que não tem ainda o seu espaço de trabalho, ali pode utilizar para atender os seus clientes, para realizar as suas audiências virtuais, as suas sustentações orais. Temos sala de reunião nesse espaço para que possam também realizar reuniões, caso tenham um trabalho de parceria entre colegas. Nós temos 60 estações de trabalho dentro desse espaço e é uma política que se espraiou pelo Estado, né? Nós já implantamos a política do coworking em Santarém, que é a maior subseção, em Marabá, que também é a terceira maior subseção, em Ananindeua, em Redenção. E dentro dessa gestão, desse triênio vindouro, a gente pretende ampliar o máximo possível a implantação desses escritórios compartilhados no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Pará, e nós temos planejamento para isso, está no nosso plano de gestão. Então, é uma das políticas, em termos estruturais, muito importantes. Mas, logicamente, que não deve ficar só aí. Nós temos a chamada Comissão da Jovem Advocacia, que é uma comissão que conta, hoje em dia, com centenas de integrantes só na capital. E é uma comissão que se interioriza cada vez mais. A nossa política de interiorização é muito forte. Hoje em dia, essa comissão ela realiza colégio de presidentes de todas as lideranças da Jovem Advocacia do Estado. Nesse colégio de presidentes são debatidos, existem pautas muito importantes onde se deliberam assuntos que são levados para a diretoria da instituição e a gente tenta implementar o máximo possível tudo aquilo que é discutido entre as lideranças da Jovem Advocacia. E, acompanhado a isso, né, dentro do trabalho da COJAD, existem várias iniciativas que ajudam o profissional da advocacia a saber e a ter uma noção cada vez maior das questões práticas a respeito do exercício da profissão. Qual delas? Primeira, cursos práticos como Minha Primeira Audiência, em todas as áreas. Cursos de oratória, cursos de gestão de escritório, noções de networking jurídico. Então, tudo isso é oferecido pela comissão, com todo o apoio da direção da instituição. Hoje em dia, nós temos jovens advogados que fazem parte do Conselho Seccional. O que é o Conselho Seccional? É o órgão soberano da classe, onde as principais decisões da instituição, seja decisões que vão refletir no exercício da advocacia, decisões que vão refletir na relação entre as instituições, decisões que vão refletir na sociedade. A palavra final é do Conselho. Então, nós temos representantes da Jovem Advocacia que fazem parte do Conselho Seccional. Então, o trabalho em prol de estrutura, de qualificação, de parte prática da advocacia, é um trabalho que vem sendo feito e, logicamente, esse ramo de atuação, esses elos de atuação, eles vão, consequentemente, se fortalecer e vamos estar presentes em todo o Estado, ajudando a Jovem Advocacia e fortalecendo as futuras lideranças da nossa instituição. Com certeza. E agora, ainda falando sobre essas questões estruturais, já fugindo um pouco desse nicho dos jovens advogados, a questão do sistema judiciário ainda ter uma certa morosidade, isso é uma coisa que, de certa forma, às vezes acaba impedindo a atuação ou atrapalhando a atuação do profissional da advocacia. E que ações o senhor pretende adotar? Quais mecanismos vocês pretendem utilizar para poder enfrentar isso de uma forma que não afete também a atuação do profissional e o desempenho da defesa de cada advogado? Essa questão da morosidade judiciária ela é uma questão nacional.
É um problema que a advocacia enfrenta, porque a prestação jurisdicional, nós fazemos parte desse trabalho em busca da prestação jurisdicional em prol dos nossos clientes. Então, mas nós dependemos do judiciário. E realmente, o judiciário no nosso país ele tem um problema estrutural muito grande. Nós temos um problema também de que nós temos a cultura da judicialização. Aqui é muito incipiente ainda a cultura da advocacia extrajudicial, daquela advocacia que busca o acordo e que pese os diplomas processuais atualmente já desenvolveram dispositivos dentro dos diplomas processuais que levam essa questão do judiciário para o acordo, para outros meios de consenso que não seja o judiciário. A gente tem que incentivar a advocacia para esse lado. Ainda temos uma cultura muito arraigada e, ao mesmo tempo, temos que cobrar do judiciário questão estrutural, questão de fóruns melhores, instalações melhores em todo o interior do Estado, questão de mais pessoal, de mais concursos, de mais juízes, de juízes que fiquem na comarca, porque é uma determinação do CNJ, e nós temos que lutar perante o judiciário para que essa determinação seja cumprida, nós temos que lutar para que realmente o PJE seja um instrumento, não de problema para a advocacia, mas sim de solução, que as tramitações processuais, em virtude da virtualização do processo, façam com que a prestação seja mais rápida. Isso sem, logicamente, que prejudicar o direito de defesa que todo mundo tem. E, logicamente, todas as vezes que alguma iniciativa do judiciário venha a refletir nas nossas prerrogativas profissionais, nós temos que sentar na mesa para dialogar e, quando necessário, tomar as ações devidas perante os órgãos que o ordenamento jurídico nos deixa à disposição para que os nossos interesses sejam feitos. Então, as ações são ininterruptas, são trabalhos de diálogo. Todas as vezes que nós vamos em uma subseção no interior do Estado, nós fazemos a questão de irmos também até o Poder Judiciário, de dialogarmos com juízes de primeiro grau em todo esse Estado, de ouvirmos também os dramas, as angústias que o judiciário tem também em todo o Estado, de trazer para a direção do tribunal, de sermos os interlocutores também dessa voz de todos os juízes que precisam muito da atenção da direção do tribunal, precisam de estrutura, precisam de pessoal, e nesse sentido é que a gente vem pautar a nossa relação para esse triênio. É uma relação institucional de cooperação, uma relação em que a gente, nesse diálogo, traz todos os problemas, senta, delibera e toma todas as providências necessárias no sentido de que todos esses problemas sejam, pelo menos, amenizados. A gente sabe que a gente não vai resolver da noite para o dia uma situação como essa. Então, o nosso trabalho vai ser de cada vez mais dialogar, buscar soluções, implementar ações, quando necessários, e no sentido de fazer com que a prestação jurisdicional seja cada vez mais célere. O senhor falou sobre as comarcas, né? E a gente, lógico, pensa muito nessa descentralização e na atuação dos advogados nas outras cidades do interior do Estado. O senhor falou, por exemplo, de Marabá, Santarém, que são cidades distantes da capital, né? E que, enfim, reúne uma grande quantidade de advogados. E como é que a OAB atua já e pretende atuar para melhorar essa atuação dos advogados que estão fora da capital e facilitar, até nos lugares que são mais remotos, a atuação desses profissionais? Olha, você falou ainda há pouco, né, de Marabá, Santarém, nós tivemos uma grande vitória. Eu digo vitória porque não foi uma vitória só do judiciário local, mas sim uma vitória da advocacia e da sociedade. A questão da elevação de Santarém, Marabá e Ananindeua, a terceira instância. Isso aí foi uma luta de muitos anos, que a OAB, se ladeada com a Associação dos Magistrados, já pleiteou durante um bom espaço de tempo para que a gente conseguisse esse feito. E esse ano foi aprovado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, essa elevação foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e essa elevação era um passo muito importante para que cada uma dessas comarcas grandes do nosso Estado, tenham mais estrutura, mais funcionários, mais juízes, para que os juízes titularizados nessas comarcas consigam, lá estando, a promoção para um segundo grau, e isso fazer com que também, dentro de toda essa estrutura criada, tendo em vista essa elevação, a gente consiga também uma prestação jurisdicional cada vez mais rápida. Isso aí foi uma
uma vitória e uma vitória grande. Foi uma luta que durou mais de 10 anos. Aí nós já temos outras comarcas pleiteando, vamos dizer assim, um direito igual, tendo em vista a sua dimensão. E a gente pretende sempre encampar esse tipo de luta, porque o resultado de uma situação como essa, ele reflete na sociedade diretamente. E, logicamente, a gente tem que lutar também por estrutura. O primeiro grau tem que ter estrutura. As comarcas menores têm que ter pessoas, têm que ter juízes comprometidos com a função que lhes compete, que é julgar, que é recepcionar os pleitos da sociedade, que é materializar a prestação jurisdicional, que é estar na comarca, né, que é ter estrutura de pessoal, que é fazer um gerenciamento das suas secretarias, das suas varas, de recepcionar, respeitar as nossas prerrogativas em receber o advogado, que isso é prerrogativa nossa, é obrigação deles nos receber, né, para que o advogado, ao procurar o juiz em uma sala, em um gabinete, ele vai tratar de processo, e que seja respeitado e que seja recebido, para que certas situações que ainda ocorrem dentro de uma secretaria sejam amenizadas. Então, é uma função nossa, nós sermos provocados pela classe, para que, quando haja uma violação de prerrogativas, a gente chegue lá e tente resolver da melhor forma possível. Ou seja, existem vários tipos de atuação, né? Sermos recebidos, termos uma questão de uma movimentação processual, por exemplo, em relação à questão do balcão virtual, que nós tenhamos um acesso rápido ao balcão virtual, que nós tenhamos o acompanhamento rápido a respeito da movimentação processual, que a ferramenta que nós iniciamos a sua prática, uma ferramenta muito importante que nós iniciamos agora no ano de 2024, é o chamado Projeto Movimentação. Ele é muito importante. Logicamente que não foi uma invenção nossa, mas tudo que é bom merece ser copiado. Foi um projeto que iniciou pela seccional da Bahia, também iniciou pela seccional do Rio de Janeiro, e é um projeto que nós implementamos em Belém. É uma ferramenta muito importante que ela merece ser cada vez mais aperfeiçoada. Ou seja, nós temos dentro da nossa página na internet, nós temos uma ferramenta que se chama movimentação, ou seja, a classe, o profissional da advocacia, que tem um processo que está em estado de morosidade, ou seja, 180 dias sem movimentação, não é? O profissional, ao se deparar com essa situação, ele fornece os dados do processo para a instituição, para a ordem, para a Procuradoria de Prerrogativas. A Procuradoria de Prerrogativas envia os dados desse processo diretamente para a Corregedoria do Tribunal, e a Corregedoria do Tribunal faz a cobrança para a vara ou para a secretaria onde o processo se encontra nesse grau de morosidade. Nós já temos tido avanços importantes, porque com essa cobrança direta da Corregedoria para a secretaria, para o juiz de piso, para o juiz de primeiro grau, os processos têm tido movimentação. Como é necessário que a classe procure cada vez mais essa ferramenta, que dê ciência à instituição, não adianta só... às vezes adianta você ir na secretaria pessoalmente, mas com a virtualização cada vez maior do processo, a presença da advocacia nos fóruns está cada vez menor. E, por exemplo, ferramentas como o balcão virtual ainda não têm o resultado de maneira satisfatória. É necessário que a gente observe isso e que o judiciário tenha e dê a prestação necessária para um instrumento também muito importante. Agora, a movimentação é uma ferramenta nossa. E antes de nós implementarmos, nós fomos até a direção do tribunal e a direção do tribunal recepcionou muito bem esse projeto. E as notícias e os dados que estão sendo enviados para a Corregedoria está cobrando e os processos estão se movimentando. E o nosso objetivo nessa próxima gestão, caso, logicamente, que a gente obtenha a vitória no dia 18 de novembro, é diminuir de 180 para 120 dias o espaço de tempo de um processo que se encontra parado. Logicamente que a gente começa com um projeto de teste ainda, que a gente já verificou que tem dado certo, e o objetivo é avançar, justamente para que dentro desse programa desenvolvido por nós, a gente consiga, aos poucos, ir avançando nessa questão da morosidade. É um instrumento muito importante que nós vamos continuar, dar andamento nesse projeto e nós vamos aperfeiçoar cada vez mais. Certamente. E agora falando sobre transparência e governança, quais são as medidas que o senhor vem trabalhando e vem
passando aí para os seus possíveis eleitores, né, como um ponto da sua gestão aí, da continuidade dessa sua gestão? Gabi, excelente pergunta. Nós temos um portal da transparência. Todas as nossas contas estão ali publicamente dentro desse link, desse portal, onde toda a classe pode ter acesso. É importante sempre deixar claro que a Ordem dos Advogados do Brasil era uma instituição independente e uma das características da nossa independência é que nós não operamos com dinheiro público. Nós operamos única e exclusivamente com as receitas advindas das nossas anuidades. Né? E dentro da operacionalização dessas anuidades, nós temos várias características de implementação e de emprego dessas anuidades. Nós temos repasses estatutários obrigatórios para o Conselho Federal. Nós temos repasses estatutários obrigatórios para Brasília, para o Fundo Integrado de Desenvolvimento e Assistência da Advocacia, para o Fundo Cultural da Advocacia. Por exemplo, o Fundo Integrado é um fundo que nós temos no Conselho Federal, que o percentual das anuidades de todo o país vai para lá. E esse fundo serve para quê? Por exemplo, você quer construir uma sede no interior, você apresenta projeto. E sendo aprovado o seu projeto, você constrói uma sede no interior. E nós construímos sedes com base nesse fundo que tem em Brasília, justamente com a destinação das anuidades. Com as anuidades, você faz repasses para cada uma das subseções do Estado. E o valor do repasse ele vai de acordo com o número de advogados que tem em cada subseção. Isso é anuidade. Com esses repasses, a gente mantém toda a folha de pessoal do Estado, todas as salas de apoio que nós temos nos fóruns em todo o Estado, todos os espaços de coworking que a gente tem em todo o Estado, todas as sedes que a gente tem em todo o Estado na capital, isso é tudo dinheiro de anuidade. As nossas incursões em relação à questão da Escola Superior de Advocacia, levando cursos presenciais, cursos virtuais, curso com professores daqui da terra, curso com professores de fora, eventos acadêmicos, convênios com instituições de ensino, tudo isso é feito através da aplicabilidade advinda das nossas anuidades. O braço social da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Caixa de Assistência da Advocacia, que cuida da parte de saúde, oferece serviços médicos, convênios com estabelecimentos comerciais, de todas as características. Tudo isso, a implantação das delegacias das caixas em todo o Estado é com dinheiro de anuidade. O nosso clube da advocacia, o fomento ao esporte que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, o nosso clube ele é um clube nível lá em cima. Nós temos um clube hoje com campo de futebol, com arquibancada, com transmissão ao vivo do campeonato de futebol pelo YouTube. Nós temos hoje um clube com uma quadra enorme de futebol, de campo de futebol enorme, com campo menor de futsal iluminado, com quadras de beach tênis, quadras de vôlei de areia, tanques de crioterapia, restaurante, salão de festa, espaço pet, espaço kids, inúmeros espaços, quiosques, churrasqueira. Então, é um espaço que visa também o lazer da advocacia. O clube é administrado pela Caixa de Assistência, que recebe um repasse nosso obrigatório. 20% do que a gente arrecada das receitas das nossas anuidades, advindas das nossas anuidades, vai para a Caixa, justamente para também cuidar desse braço social e de lazer. O circuito de corridas da OAB, que a gente realiza corridas não só na capital, mas em várias subseções do Estado. Ou seja, são vários. A administração de ordem é um negócio muito complexo. Você tem que cuidar de todos esses flancos de trabalho e de atuação. E você tem que ter experiência para isso. O que eu estou falando aqui, eu estou sendo bem resumido, mas se eu for detalhar para você como é a administração e como é que a gente operacionaliza isso tudo está abrangido, todas essas características estão no nosso plano de gestão. Muito nós fizemos durante esse espaço de tempo e muita coisa a gente pretende avançar e cada vez mais o pensamento é avançar no sentido de que a gente pode lapidar cada vez mais cada programa implementado dentro da ordem, avançar cada vez mais, aprimorar cada vez mais. E isso é muito importante para todos nós. E o nosso plano de gestão ele abrange todas as áreas da advocacia, abrange a advocacia pública, a advocacia privada, o braço educacional, então, e por aí vai. Entendi. E o senhor fala muito sobre o social, né? O lado até mais humano, saindo tanto desse profissional.
E essa foi uma marca da sua gestão até aqui, né? Que a OAB teve essa atuação de pautas sociais e até políticas também nessa última gestão. Então, como é que o senhor enxerga o papel da instituição nesse sentido? E quais pautas o senhor diria que são prioridade para o bem-estar do próprio advogado, não só o advogado enquanto exercício da profissão, mas também como pessoa e como um ser social, né? Claro. Gabi, a nossa instituição ela difere muito de qualquer órgão de classe. A OAB, até pela função que a própria Constituição determina para a nossa instituição, ela traz consigo finalidades institucionais muito mais amplas do que só a defesa da classe. Isso a nossa própria lei de regência já determina, né? O artigo 44, inciso 1º da Lei 8.906, ali disciplina o nosso juramento, que é a defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático, dos direitos humanos, da justiça social, da boa aplicação das leis, da rápida administração da justiça e do aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Depois vem a defesa da classe. Então, primordialmente, nós temos que implementar uma defesa da sociedade, em todas as áreas. Nós temos um trabalho maravilhoso de defesa dos direitos da pessoa idosa. Nós recepcionamos, toda segunda-feira, a nossa comissão recepciona idosos que têm problemas de todas as formas. Às vezes, até o Ministério Público, quando recepciona questões concernentes ao direito da pessoa idosa, ele fala, vai lá na OAB, que eles atendem vocês. E é um trabalho maravilhoso, voltado para o lado social. Defesa do direito dos animais, defesa do meio ambiente, tudo isso, defesa, comissão de trânsito, né? Tudo isso é pauta da OAB. Direito do consumidor. Nós temos por que a OAB tem toda essa quantidade de comissões temáticas? E só em Belém, só na capital, nós temos mais de 80. Comissão de Segurança Pública. Então, essa demanda da sociedade, a OAB tem que recepcionar. E tem que recorrer às instituições para que a gente sente na mesa e faça valer os direitos dos cidadãos como um todo, dentro dessa defesa dessas finalidades institucionais. Então, por isso, nós temos toda essa gama de comissão temática, justamente para recepcionar. E elas realizam reuniões constantemente, e a sociedade é recebida na nossa instituição constantemente. Logicamente que nós temos as defesas das grandes causas, que sempre fazem parte da nossa pauta do Conselho Seccional. Então, é um trabalho que também vai ser dado continuidade. Certo. Defesa dos direitos humanos. O Pará é um estado que, infelizmente, sofre ainda muitas violações de direitos humanos. E a gente tem que recepcionar. Nós temos uma comissão muito atuante, que também tem esse trabalho voltado, por exemplo, para questões de trabalho escravo no nosso estado, que, infelizmente, essa questão da redução à condição análoga de escravo existe no nosso estado. Questão dos direitos das pessoas que estão custodiadas no sistema penal. Nós não podemos admitir prática de tortura. Nós não podemos admitir que também um sistema penitenciário seja ocupado e seja um centro de comando do crime organizado. Ou seja, são trabalhos aí que têm direitos humanos, mas também tem segurança pública, mas também tem uma série de coisas. Segurança pública, você sabe que ele abarca uma série de... É bem complexo, né? É bem complexo. Então, toda essa defesa da sociedade no dia a dia é feita pela nossa instituição. E isso se faz com o fortalecimento do trabalho das comissões temáticas. É muito importante você fazer com que cada uma dessas comissões tenha atuação, tenha espaço, tenha voz e recepcione todas as demandas da sociedade. Certamente. Eu agradeço a sua participação, mas antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, pudesse falar para quem está nos acompanhando e que vai participar desse pleito, que é tão importante para toda a classe. Como eu falei ainda há pouco, não é? A democracia ela é um exercício de análise, um exercício de quem está preocupado realmente com a instituição, de quem tem proposta. E quem tem proposta, ao analisar essa proposta, você deve analisar também o que aquele grupo que está se propondo a fazer algo pela instituição, o que eles já fizeram.
O que já foi feito? As redes sociais estão aí mostrando isso. É um arquivo muito importante que a gente tem. O que já foi feito em termos de qualificação, em termos de estrutura, em termos de fortalecimento da instituição como um todo, em termos de relacionamento com as instituições? Essa análise tem que ser feita. Um processo eleitoral ele é sagrado, ele deve ser respeitado, ele deve ser posto por pessoas que têm propostas, que são realmente preocupadas com o destino da instituição. Um processo eleitoral, um grupo político, ele não deve estar querendo reger uma instituição por vaidades pessoais. O projeto é de grupo, o projeto é coletivo, e a nossa chapa e o nosso grupo faz isso, tem esse compromisso. Por isso que no dia 18 a gente tem uma excelente expectativa de um resultado positivo, justamente para que a gente possa continuar a levar a bom termo os destinos de uma instituição tão importante para a nossa sociedade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, presidente. Agradeço novamente a sua participação, aceitar o nosso convite. Desejo boa sorte, boa continuação de trabalho para o senhor e agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Para ler essa nossa entrevista aqui na íntegra, é só acessar o liberal.com e também nos nossos jornais impressos. Você pode acompanhar neste domingo essa entrevista completa. Até a próxima.